O processo de se descobrir trans está banalizado? Esse é o Hot Topic do momento no mundinho trans brasileiro. E eu, Briana Nasc, tinha que vir aqui dar meu pitaco também. A figura principal dessa discussão é a Zé Longuinho. Conhecida na internet, que eu tenho certeza que você já viu algum vídeo dela. Com um corpão escultural e um carisma inegável, ela conquistou uma legião de mais de 1 milhão de seguidores. E alguns dias antes do dia 29 de janeiro, que é o Dia da Visibilidade Trans Nacional, ela anuncia que é uma mulher trans e que irá iniciar o processo de transição. Me despedindo desse corpício, que eu fui tão feliz nele, mas que daqui pra frente ele vai mudar bastante. A verdade é que a minha vida inteira eu tentei entender e aceitar a pessoa que eu sou por dentro. Mas no meio de tudo isso, eu percebi que a pessoa que eu sou por dentro não estava se refletindo totalmente por fora. Então hoje, com todo o carinho do mundo, eu quero compartilhar com vocês que neste ano de 2025 eu vou iniciar minha transição de gênero. Apesar de toda sua irreverência, Zé Longuinho tem recebido críticas pela forma como ela tem lidado com a sua transição publicamente. Algumas pessoas até estão a acusando de se apropriar da temática trans por visibilidade. Neste episódio do Brisa da Bri, vamos conversar sobre essas acusações, os limites da opinião pública e como as redes sociais moldam narrativas. Lembrando que se você gostar desse episódio do podcast, curta, se inscreva ou o avalie. E lembre-se que temos um Apoia-se, onde você pode apoiar diretamente a continuidade desse projeto. As críticas em relação a Zé Longuinho não começaram agora. Na verdade, começaram há pouco tempo atrás, em um vídeo que ela fez em parceria com a Halessia, que é uma outra drag queen brasileira bastante conhecida, em um novo quadro no seu Instagram, onde ela propõe a transformação em drag queens de figuras bastante conhecidas da internet. E a Zé Longuinho foi uma dessas conhecidas. As críticas começaram a partir do momento que ela deu a entender que talvez faria uma transição, dando a entender, será que vem aí o processo da sua transição, a sua identidade, discutindo um pouco em relação a isso. Muitas pessoas se sentiram ofendidas, talvez pela forma banal que elas se interpretaram, assim, pelo menos, da forma como ela tratou o processo de transição. Como se fosse colocar uma peruca ou uma maquiagem fizesse alguém uma mulher. E as críticas só aumentaram quando ela veio a público falar sobre a sua identidade enquanto uma mulher trans e o seu desejo de iniciar a sua transição. Até aí, tudo bem. Mas muitas pessoas começaram a criticá-la pela forma como ela tornou tudo isso um espetáculo, até mesmo nesse processo ainda tão inicial dessa descoberta, dessa jornada como um todo. Muitas pessoas se sentiram ofendidas, muitas pessoas se sentiram que ela está banalizando um processo tão íntimo e tão profundo, direcionando a elas críticas muito duras. Críticas essas que até em certos pontos passam um pouco dos limites. Mas eu acho que a gente tem que entrar numa reflexão. Mas será que esse é um problema individual da Zé Longuinho? Estamos diante de mais um caso onde a vida privada é transformada em um espetáculo para a internet? Eu acho que sim. Mas aí a gente tá falando de um problema muito maior dentro da nossa sociedade, principalmente com o advento da internet, onde cada pessoa consegue fazer com que suas vidas se tornem um show de reality. Reality esse que já tá conhecidíssimo pela nossa sociedade. A gente tem programas como o BBB, a gente tem programas como Keeping Up with the Kardashians, que mostram cada ponto da vida delas, inclusive até, né, de seu integrante que se descobriu trans, né, a Caitlyn Jenner, que tem muitas críticas pra dizer, mas que também descobriu-se a sua identidade e transformou em um grande espetáculo a sua transição como um todo. Mas direcionar a Zé Longuinho as críticas por estar compartilhando os detalhes da sua vida, eu acho que acaba sendo individualizar um problema que a gente tem que discutir de forma social. Como a internet está sendo utilizada, como a internet é utilizada enquanto palco para as pessoas conseguirem expor as suas jornadas, as suas vidas como um todo. Mas eu acho que a crítica deve ser
Não sobre a pessoa em si, mas como ela está utilizando a visibilidade e a plataforma que ela tem. Porque a gente pode perceber que existe um limite entre criticar como alguém tem se comportado, criticar a forma e o discurso que a pessoa tem feito publicamente, a ofensas. As críticas são válidas, mas quando elas ultrapassam o limite e se tornam ofensas fúteis, perdemos a oportunidade de construir algo positivo. A Zé Longuinho tem um público gigantesco que não se limita, inclusive, à comunidade LGBT. Ela tem um humor que, assim, é muito adorado por qualquer pessoa dentro da sociedade, principalmente por alguém que só quer um vídeo leve, tranquilo, rapidinho, um humorzinho, dar uma risadinha. Ela consegue ela consegue trazer essas pessoas pra dentro do seu conteúdo. Ela consegue trazer a atenção dessas pessoas e é por isso que ela tem tantos seguidores nas redes sociais. E eu olhando as críticas que foram feitas publicamente por outras figuras conhecidas na internet por trans, a gente vê críticas que são, assim, dignas de qualquer outra pessoa que a gente denomina enquanto de extrema direita. Como se houvesse um porteiro que definisse quem pode se tornar trans e qual que é o processo de transição individual de cada pessoa. Você pode exercer críticas sobre o posicionamento, sobre a forma como a pessoa fala, mas ofensas pessoais, ofensas chulas, baixas, não agrega em nada nesse discurso, não agrega em nada dentro desse debate, não melhora a comunidade como um todo. Você poderia, por exemplo, se dispor a abrir a oportunidade para que ela pudesse conversar, que ela pudesse ter alguém que ela poderia tirar algumas dúvidas, alguém que poderia dar uma indicação para ela aonde achar certas informações para melhorar o seu discurso. Mas a alternativa que muitas pessoas tomaram, inclusive nos seus próprios comentários, são fazer, assim, acusações absurdas, usando termos pesados para querer diminuir o processo e a identidade no qual ela afirmou publicamente que ela tem. Quem morreu e fez essas pessoas rainhas para elas se acharem no direito de validar ou desvalidar, de dizer como alguém deve ver a sua própria existência? A internet, né, nesse processo de tornar um espetáculo as nossas próprias existências, dá um entendimento para muitas pessoas que elas podem falar qualquer coisa sem ter qualquer tipo de filtro, porque elas se sentem íntimas daquele indivíduo que elas seguem, daquele indivíduo que elas comentam sempre, daquele indivíduo que elas sempre curtem. Mas isso não é uma verdade. Você não tem o direito de dizer o que bem pensa, inclusive quando é extremamente ofensivo, só porque você acha que tem algum tipo de intimidade com aquela pessoa, porque a segue durante muito tempo. Você não tem esse direito. Ninguém tem o direito de ofender a existência de nenhuma outra pessoa. Você não é um Deus que define na porteira da transgeneridade quem é válido ou não. Pode ser falta de noção, pode ser falta de maturidade, mas a questão é que exatamente esses discursos extremamente nocivos para todas as pessoas é o que é propagado. E é muito louco quando eu vejo a Zé Longuinho. Pode até ter algumas críticas que fizeram em relação a ela. Qual nome talvez seria legal eu utilizar? Que ela fez uma caixa dentro dos seus stories para compartilhar esse processo com os seus seguidores. Mas até isso, tipo assim, qual é o problema? Ela vai escolher o nome final. Ela não fez uma votação pública para o nome mais votado ser escolhido pelos seus seguidores. E mesmo se ela fizesse, gente, essa é a própria existência dela. Quem que tem a ver na forma como ela escolhe transicionar ou como ela escolhe o próprio nome, além de que ela mesma? E é interessante a gente pontuar que toda tornar um espetáculo a sua vida privada não é novo para ela. Ela não começou a fazer isso agora que disse que é uma pessoa trans. Com os seus seguidores, nas suas redes sociais, ela sempre foi muito aberta, compartilhando diversas facetas da sua vida. E querendo ou não, gente, na era que estamos da internet,
Quando você compartilha sobre algo que muitas vezes traz visibilidade, traz views, traz engajamento, traz dinheiro, muitas vezes você continua a falar sobre aquele assunto. Muitas vezes você continua a pautar aquele assunto porque tá rendendo. Afinal de contas, esse é o trabalho dela enquanto uma criadora de conteúdo digital que vive através da visibilidade que ganha na internet para vender a sua linha de roupas, para ganhar visualizações com os seus conteúdos e a monetização das redes sociais como um todo. Eu acho que as pessoas, elas parecem estar direcionando, às vezes, até uma frustração pessoal da forma como ela tem lidado com a sua transição, ao invés de entender que existem problemáticas que são num quesito social como um todo, não é um problema pessoal da Zé Longuinho. A exposição em excesso, a exposição sem filtros, eu acho que é uma questão social. Que por muito tempo tá sendo feito por pessoas trans, gente. Vamos lembrar, a internet não começou ontem, não. Pessoas trans transformando a sua transição em um espetáculo acontece desde sempre, porque Deus é o mundo. Antigamente a gente tinha o Fantástico que fazia programas mostrando a transição. Nossa, olha como que foi esse processo. Antes era o Silvio Santos levando no seu programa e mostrando as pessoas. Depois, a gente conseguiu ter a autonomia de criar os nossos próprios mecanismos de comunicação através da internet e as pessoas trans continuaram a expor a sua jornada. Claro, essa exposição tem que ser feita com responsabilidade. Isso é indiscutível, mas esse não é um processo novo. E eu fico pensando na questão de que essas críticas não são novas também. Eu, por mais que seja assim uma barbizinha bonitinha com cara de 15 aninhos, eu tenho 30 anos nas minhas costas, meus amores. Cada pernão desse daqui, ó, são 15 anos nessa terra, entendeu? E quando eu era adolescentezinha, uma ninfetinha ainda desenvolvendo nesse mundo, descobrindo a minha própria identidade, eu já via críticas semelhantes a essas que estão sendo feitas, Zé Longuinho, por um outro grupo de pessoas trans, que exigiam que pra fulano de tal ser trans de verdade, tinha que passar por uma lista de procedimentos, tinha que odiar o próprio corpo, tinha que ter ido pra rua, tinha que ter sido sofrido. E essa não é, nem precisa ser uma realidade generalizada. Se o seu processo de transição, de descoberta da sua própria identidade, foi doloroso, se a sua transição como um todo foi dolorosa, com muita luta, eu sinto muito. Porque essa não deveria ser uma regra para a existência de cada pessoa. A gente já passou desse conceito arcaico no qual a definição para uma pessoa se reconhecer enquanto trans seja ter disforia de gênero, ou seja, odiar alguma parte do seu corpo no qual ela não sente que representa ela. Essa não é mais uma característica definidora. Claro, algumas pessoas ainda consideram a transição ou pessoas trans enquanto uma patologia, ou seja, uma doença. E essas doenças têm alguns sintomas. Mas essa não é o entendimento nem mesmo da medicina como um todo. Ser trans é um processo de você reconhecer quem você realmente é. E essa descoberta é completamente individual a cada pessoa. Tem pessoas que vão sentir necessidade de fazer algumas intervenções que são um pouco mais invasivas, outras não. E tá tudo bem. E esse é um ponto importante de trazermos aqui. Enquanto eu considero que a Zé Longuinho tem total liberdade e a gente precisa de respeitar a autonomia que ela tem sobre o seu próprio corpo e a sua própria vida, eu acho que ela tem uma oportunidade muito interessante de se educar sobre a realidade de pessoas trans e passar uma mensagem que gere um impacto geral para a comunidade trans, positivamente. Pois com as suas redes sociais, ela tem a capacidade de conseguir atingir pessoas que de outra forma não iriam parar para ouvir o que uma pessoa trans tem a dizer, sabe? Da mesma forma como ela está se descobrindo e se educando sobre o que significa ser ela mesma, ela pode transformar isso num processo de educação para sua própria audiência, não ficando apenas no discurso básico do que significa ser trans, exemplificando que ela, enquanto uma pessoa trans,
Percebeu que necessita de algumas intervenções cirúrgicas, como ela anuncia, que pretende fazer dentro do seu corpo, nesse ano que vai vir de 2025. Mas é importante ela dizer também que essa não é uma regra para toda pessoa trans. Ela conversar de forma mais aberta e franca sobre o significado profundo do que toda essa jornada significa para ela, permitindo com que não apenas outras pessoas compreendam mais a fundo o que significa ser trans pela visão de uma pessoa trans, mas também de dar a oportunidade para os seguidores dela se educarem e muitas vezes até mesmo se reconhecerem enquanto uma pessoa trans. Quando a gente coloca essa padronização sobre o processo de transição, sobre a existência trans como um todo, a gente limita as possibilidades de como as pessoas podem exercer o seu processo de expressão individual. Muitas pessoas acham que elas não são trans porque não odeiam parte X ou Y do corpo. Mas isso não é um requisito. E é importante que a gente reafirme essa verdade. Porque muitas pessoas que às vezes ganham visibilidade reafirmam esse discurso como se você precisasse de ter uma série de sintomas e de passar por uma série de intervenções para ter a sua identidade trans carimbada como verdadeira, como validada. E essa não é uma verdade. Ser trans não é sobre uma lista de procedimentos que você faz ou quando você começa a sua transição. É sobre quem você é verdadeiramente. E o que significa ser quem você é verdadeiramente. Se para você ser quem você realmente é, você vai querer passar por colocar um implante de silicones, fazer uma cirurgia mais íntima, modificar o seu rosto, tudo bem, essa é sua jornada. Mas quem não sente a necessidade de passar por isso, precisa também de ter a sua identidade respeitada, precisa de ter o seu processo de identificação respeitado. Até porque, quando discutimos sobre identidade, existe uma diferença entre identidade de gênero e expressão de gênero. Você pode se identificar de uma forma e se expressar de outras formas. Portanto, eu utilizei esses debates a respeito da Zé Longuinho, que a gente precisa, mais do que nunca, praticar a empatia também. Eu tinha visto até um vídeo dela que é muito triste, mas que eu compreendo completamente ela dizer isso, que ela fala que mal entrou na comunidade, mas ela já não sente que há uma comunidade. E essa é uma realidade triste de grande parte da comunidade LGBT, que por mais que a gente passe pelas mesmas opressões dentro da sociedade, em diversos quesitos, por mais que a gente lute por direitos que são muito semelhantes, questões que são maiores do que a comunidade, como o ego, como o preconceito, como a própria idiotice, permeiam todas essas camadas. Não é porque uma pessoa é trans que ela vai ter empatia, que ela vai ter conhecimento, que ela vai conseguir exercer a sua empatia, respeitar a individualidade do outro, de forma alguma. Infelizmente, não, não é uma comunidade mágica no qual todas as pessoas adquirem uma consciência de classe e respeitam os seus semelhantes, entendem os seus posicionamentos, entende pelo qual ela está passando, como ela pode melhorar, o que ela pode fazer para se tornar um indivíduo melhor e ainda ajudar a sua própria comunidade. E eu sinto muito por isso, Zé Longuinho, porque você não precisava de já estar experimentando a pior parte do que a gente tem dentro da comunidade. Eu espero que você encontre espaço no seu coração para passar por cima de muito dos comentários de ódios que você tem recebido nas suas redes sociais e consiga se conectar com pessoas trans que vão te fazer sentir acolhida, respeitada e pertencente. Porque das experiências que eu tive na minha vida, os melhores momentos, eu posso dizer que foi em quando eu estive em comunhão com pessoas semelhantes comigo, com pensamentos semelhantes comigo, e eu pude me sentir completamente abraçada,
respeitada, vivendo a minha identidade enquanto uma pessoa não binária, transfeminina e me sentindo completamente tranquila por ser exatamente quem eu sou, porque eu estou em volta com pessoas que compreendem a minha existência e, principalmente, respeitam plenamente a minha existência. Essa é uma experiência que eu desejo para todas as pessoas trans. Encontrarem essas pessoas que também são trans e que fazem com que você se sinta completamente validado, respeitado, sendo exatamente quem você é. Nenhuma comunidade é perfeita, a gente sabe disso. Mas é muito importante que respeitemos a individualidade e a autonomia de cada pessoa a construir a sua própria existência. Se a pessoa está buscando ajuda profissional, se a pessoa identificou para você o que ela realmente é, não dá para acharmos que esse é o momento de começar a implementação de porteiros da validação de quem é trans de verdade ou quem não é trans de verdade. E mesmo se no futuro a Zé Longuinho vier a público a dizer: eu estou destransicionando, eu não me reconheço mais enquanto uma mulher. Ninguém tem nada a ver com isso. O processo de autoidentificação, o processo de jornada de se entender é completamente individual. E a jornada dela enquanto trans não se torna inválida, não se torna ridicularizada, não se torna um fantoche apenas porque ela pode querer não seguir mais esse caminho. Cada pessoa tem os seus motivos, cada pessoa tem a sua jornada, seu próprio entendimento. E mais do que nunca, caso aconteça isso no futuro, o que ninguém sabe se vai ou não acontecer, ela novamente só precisa de ser acolhida e respeitada. Pois a vida dela, quem vive e define como ela deve viver, é apenas ela mesma e mais ninguém. Essa discussão vai muito além do que apenas a Zé Longuinho. Ela nos faz refletir sobre os limites da opinião pública, o impacto da exposição na internet e, principalmente, a importância de respeitar as vivências únicas de cada pessoa trans. No final das contas, o que realmente importa é que todos nós, enquanto comunidade, possamos nos apoiar, nos organizar e combater junto as forças que tentam minar a nossa existência e dignidade. Então lembra de curtir, comentar o que você achou de todas essas ideias, principalmente sobre esse debate em relação à transição e exposição pública, que é um debate que a gente precisa de estar sempre fazendo, principalmente nessas eras que estamos vivendo da internet. E eu te convido a participar do nosso Apoia-se. Essa é uma das melhores formas de você me ajudar diretamente à continuidade do nosso projeto de podcast. Muito obrigada por ter me ouvido, por ter dado um pouquinho do seu tempo pra mim. Eu espero que o seu restante de semana seja incrível e a gente se encontra no próximo episódio.